Podemos? Sim. Eu tô microfonado, não? Tá. Tá escondido. Ok. Rafa, ele responde. Lag BaOmer, 3, 2, ação. Sorria com alegria e viva a vida com muita sabedoria. Mais uma edição deste quadro maravilhoso que você é apaixonado por ele. Rapsene responde. E eu recebi uma pergunta de um seguidor, André Moreira Prado. Ele pergunta o seguinte: Rabino, eu vi da varanda do meu prédio judeus dançando em volta de uma fogueira. Vocês comemoram festa junina? Querido, eu vou te responder. Dentro da cultura judaica não existe nenhuma celebração de festa junina. A cena na qual você se deparou provavelmente é uma celebração de Lag BaOmer. O que é Lag BaOmer? Lag BaOmer é o 33º dia da contagem do Omer. E este dia ganhou destaque, vou explicar por quê, mas antes vou dar uma introdução. O que é o Omer? O que é Sfirat HaOmer? Para a gente entender por que o 33º dia da contagem do Omer ganhou um destaque especial. Vamos começar explicando o que é Sfirat HaOmer. Sfirat, em hebraico, é contagem. HaOmer, do Omer. O que significa essa contagem e por que ela existe? A Torá é clara. Usfartem lochem mimacharat Shabbat. Contem para vocês, mimacharat Shabbat. A explicação é, mimacharat Shabbat, na saída do segundo Yom Tov da festa de Pesach, vocês vão contar o quê? Sheva Shabbatot Tmimot. 7 semanas completas, ou seja, 49 dias. 49 dias. Miyom aviachem et Omer hatnufa. A partir do dia que vocês trazem o Omer, o Korban HaOmer, que era uma quantidade menor de cevada, que era trazida na época do templo sagrado. No dia que vocês trouxerem o Korban HaOmer, na saída do segundo Yom Tov da festa de Pesach, nós temos a obrigação de contarmos 7 semanas completas, totalizando 49 dias. Nós contamos os dias e as semanas. São 49, simbolizando os 49 dias que foi o período que levamos da saída do Egito, da festa de Pesach, até a outorga da Torá no Monte Sinai, que é a festa de Shavuot. 49 dias depois da saída do Egito, nós recebemos a Torá, os 10 mandamentos, no Har Sinai, no Monte Sinai, na revelação máxima e única na história da humanidade. Inclusive os livros da Kabbalah, eles escrevem que cada dia da contagem do Omer, na verdade, é um degrau, é uma unidade de tempo que nos prepara para recebermos a Torá. Sim, todos os anos, nessa mesma data, nós recebemos a Torá novamente, nós nos comprometemos com a Torá novamente na festa de Shavuot, que recebeu esse nome, Shavuot, que a tradução é semanas. O nome da festa foi eternizado pelas semanas que antecedem a festa. A preparação é mais importante do que a festa em si. Nós não eternizamos a festa como a festa da Torá, o Hag Matan Torá, a festa da outorga da Torá, não. A festa das semanas, porque nós contamos 7 semanas, sem essa contagem, sem essa preparação, nós não iremos conseguir receber a Torá como devemos receber, com o devido preparo, com o devido respeito que ela merece. E no judaísmo, o tempo é algo muito valioso. E essa contagem de preparação para recebermos a Torá, ela mostra que cada dia da preparação
é um dia por si só, tem uma relevância por si só e tem uma característica de influência em nossas vidas peculiar. Normalmente as contagens, elas são feitas de maneira decrescente. Sim, faltam 30 dias para eu tirar férias. 29, 28, você põe aquela cartolina, vai tirando. 10, 5, 4, 3, 2, 1, chegou as férias. Aqui nós encontramos justo uma contagem diferente, diferenciada, crescente. 1 dia do Homer, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 semana, 8 dias que totalizam 1 semana e 1 dia. A contagem é crescente e não decrescente. Por qual razão? Exatamente para enfatizar a importância de cada dia da contagem. Já se passaram 1 dia, já se passou 1 semana, já se passou 8 dias, que totalizam 1 semana e 1 dia, ou seja, o que passou, passou, eu não tenho como aproveitar mais aquela influência do dia anterior. A Sfirat HaOmer é comparada a uma grande escada com 49 degraus, onde o último degrau é o nível máximo, onde nós estamos aptos e prontos, com o nosso utensílio preparado para receber a Torá, a sua influência, a sua luz e tudo o que ela representa nas nossas vidas, o compromisso que o povo de Israel abraçou 49 dias depois da saída do Egito. Aliás, toda a libertação, toda a Geulah, toda a redenção, todos os milagres de Yetziat Mitzrayim, eles só aconteceram com uma condição, que o povo judeu recebesse a Torá no Monte Sinai 49 dias depois. Só que eles estavam no 49º grau de impureza, por isso que a saída do Egito foi rápida, por isso que não deu tempo nem da massa fermentar, porque a saída precisava acontecer rapidamente, naquele instante. Se eles ficassem mais um momento no Egito, a impureza chegaria no 50º grau e nós não conseguiríamos mais se libertar daquela influência, da escravidão espiritual. A celebração é uma libertação espiritual. Como eu vou me libertar espiritualmente se eu não recebi a Torá? Se eu não recebi as orientações divinas? Se eu não recebi toda essa força que é a única que tem poderes de transformar a minha natureza, de mudar as minhas más inclinações e transformá-las em virtudes. Então, quando nós contamos, o Homer é contado a partir, como falamos, da segunda noite de Pesach até a noite anterior da festa de Shavuot, e nós contamos o Homer logo no anoitecer. Logo após a reza de Arvit, antes do Aleinu Leshaber, nós nos preparamos para cumprir a mitzvah de contar o Homer, tendo a intenção de nos prepararmos para o recebimento da Torá. É importante nós verificarmos no Sidur qual que é a virtude específica, a influência específica daquela noite, daquele dia da contagem do Homer, para que nós possamos nos preparar, para que nós possamos estudar sobre, para que nós possamos trazer essa pauta de uma maneira muito mais relevante na prática, e não apenas na simbologia, e não apenas na teoria. Então a brahá que se faz é a seguinte: nós precisamos saber, antes de abençoar, que dia nós estaremos contando naquela noite. Nós não podemos falar o dia sem fazer a brahá, porque senão você já contou. E aí como é que você vai fazer a brahá? Você já contou? Então nós abençoamos da seguinte maneira, com o dia da contagem específica daquela noite em mente. Baruch ato Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshonu bemitzvoso vetzivonu al sefiras haomer. Nós abençoamos o Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com os seus mandamentos e nos ordenou a contarmos o Homer. E aí nós contamos aquele dia da contagem do Homer. Logo depois, existem salmos, existe uma continuação que está lá presente nos nossos Sidurim, e nós concluímos a reza de Arvit com o Aleinu Leshaber, que sela todas as outras tefilot, tanto a reza da manhã quanto a reza da tarde. Se alguém esqueceu de contar a tefila... Vai de novo, peraí. Se alguém esqueceu de contar naquela noite, ela pode contar durante o dia, sem brachá, e quando anoitecer, ela já, com a brachá, conta o dia específico daquela noite. Lembrando que no Pirkei Avot existem alguns... A pergunta não foi essa.
É verdade. O que ele perguntou mesmo? Ele perguntou de Lag BaOmer. Queridos, até agora foi só uma introdução para vocês entenderem o que é o Omer. E a pergunta do seguidor foi o que ele viu lá, os judeus em volta da fogueira dançando. Não tem nada a ver com festa junina, essa foi a pergunta. Aquilo provavelmente foi uma celebração de Lag BaOmer. Agora que nós sabemos o que é Sfirat HaOmer, no 33º dia da contagem do Omer, ou seja, no Lag BaOmer Lamed 30, Gimel 3, 33, no 33º dia da contagem do Omer, nós celebramos Lag BaOmer, uma data comemorativa, uma data festiva, uma data alegre. Sabem por quê? É uma data festiva, é uma data alegre, porque ela comemora um evento muito alegre. No período de Sfirat HaOmer, nas semanas da contagem do Omer, o povo de Israel sofreu com uma praga que afetou e matou 24 mil alunos do grande sábio de Israel, Rabi Akiva. Os seus 24 mil alunos morreram nessas semanas da contagem do Omer. Uma pandemia que aconteceu naquela geração e os alunos do Rabi Akiva, 24 mil alunos, faleceram. Então este é um período triste, é um período inclusive que nós abraçamos alguns costumes de luto. Nós não fazemos a barba, nós não cortamos o cabelo nessas semanas, não se celebram casamentos, nós não escutamos música. Por quê? 24 mil alunos eruditos, sábios da Torá, morreram durante essas semanas. No 33º dia, que é o Lag BaOmer, eles pararam de morrer. Então, para comemorarmos o final desta praga, o Lag BaOmer ele se destacou como uma data alegre no nosso calendário. Vejam só como a Yahadut, vejam como o judaísmo valoriza o estudo. Não é à toa que nós somos chamados de o povo do livro. São 24 mil alunos que morreram. Depois Rabi Akiva ensinou mais 5 alunos. Desses 5 que nós temos a Torá de hoje. Se não fosse a resiliência de Rabi Akiva de persistir e continuar ensinando Torá para esses outros 5 discípulos, um deles Rabi Shimon Bar Yochai, que é autor do Zohar, a obra máxima da Kabbalah, que faleceu também na data de Lag BaOmer e pediu para que esse dia seja um dia alegre, já vou falar sobre isso. Imagina se esses 24 mil alunos não fossem afetados pela praga. Se toda a Torá que nós temos hoje nós devemos a esses 5 alunos de Rabi Akiva, imagine a Torá que nós teríamos hoje, imagine a força do judaísmo se esses 24 mil alunos permanecessem vivos e a nossa Torá saísse deles também. Então o judaísmo ele valoriza muito a intelectualidade, a cultura, o estudo, e nós abraçamos sinais de luto pela perda irreparável da sabedoria que esses eruditos carregavam e que nós perdemos. Mas eu falei outro motivo, que Lag BaOmer é uma data festiva. O próprio Rabi Shimon Bar Yochai, no momento de sua partida, ele pediu para que esse dia seja um dia alegre. Ele cumpriu a sua missão, ele estava realizado, ele, diferente de muitos que têm medo da morte, pelo contrário, ele enxergava a morte como uma nova vida. Agora que ele vai começar a viver e ter acesso a tudo que ele plantou nessa existência física. Então ele estava realizado, ele revelou muitos segredos da Torá, muitos segredos da Kabbalah. Então ele trouxe muita luz no momento da sua partida para os seus discípulos. Essa luz ela é simbolizada por intermédio dessa fogueira que você viu. A fogueira simboliza o fogo da Torá. A fogueira simboliza a luz que ele trouxe para o mundo no momento da sua partida. E ele pediu para que esse dia fosse celebrado e que seja lembrado com alegria e não com tristeza. Então, cumprindo a sua vontade, no Lag BaOmer, nós acendemos essa fogueira que é a vela em elevação à alma do grande Rabi Shimon Bar Yochai e nós dançamos e estudamos e recitamos cânticos celebrando toda essa luz que ele trouxe para o mundo e todos os segredos da Kabbalah que ele revelou no momento da sua partida. Veyomartem kol echai, Rabi Shimon Bar Yochai, Veyomartem kol echai, Rabi Shimon Tzadikai, Bar Yochai, Nimshachto Ashrecho, Shemen Sosoin Mechaverech. Muitos Yehudim vão, na data de Lag BaOmer, para o Kever, para o túmulo do Rabi Shimon Bar Yochai, que fica em Miron,
e rezam e dançam. É um lugar assim, eu já estive presente há muitos anos atrás. Lá dentro do Kever parece Yom Kippur, todo mundo rezando, todo mundo aproveitando aquela Kedushá, todo mundo aproveitando o local da sepultura do Tzadik e pedindo para Hashem que, em mérito desse justo, as nossas rezas sejam aceitas. E lá fora parecia Simchat Torah, todos dançando, todos celebrando. Lag BaOmer em Miron é uma parada obrigatória para você que tem a oportunidade de visitar o Kever, o túmulo do Rabbi Shimon Bar Yochai, nessa data do seu falecimento. Então não tem nada a ver com festa junina, não faz parte da nossa cultura, e sim é a celebração de Lag BaOmer. Lembrando que essas semanas de luto pela morte dos alunos do Rabbi Akiva, que antecedem a comemoração do Lag BaOmer, a Gemara nos revelou que o motivo da morte dos alunos do Rabbi Akiva foi porque eles lo nahagu kavod ze bazeh. Vejam, homens tão eruditos, mas no nível espiritual que eles se encontravam, eles não estavam dando a devida honra uns para os outros. A explicação é que eles não estavam se alegrando com a conquista do outro, não estavam se alegrando com o sucesso do outro. Eu acredito que na nossa geração nós precisamos reparar isso. Vamos aproveitar esse período e refletirmos sobre, para que esse erro não se repita, para que não sejamos mesquinhos e para que possamos nos alegrar com as conquistas dos outros, para que possamos nos alegrar com as vitórias. Isso não interfere na minha carreira, isso não interfere na minha trajetória, isso não interfere na minha vida. Que o outro seja muito feliz e que o outro prospere. E se ele conquistou é porque ele merece. Então não vamos repetir esse erro. Vamos aproveitar essas semanas para refletirmos sobre, abrirmos os nossos corações e elevarmos o nível do nosso amor gratuito por todas as criaturas. Sorria com alegria, viva a vida com muita sabedoria. E até a próxima edição do Rav Seni Responde. Fui!